Aqui estamos. Hoje nós vamos conversar sobre uma das autoras mais importantes do século XX e depois outros dois autores também importantes e sobre um seriado que é, ao meu juízo, um seriado muito bom e que marcou época. Nós vamos conversar sobre Jane Jacobs, Le Corbusier e Ebenezer Howard. O que esses autores têm em comum e qual a mensagem que eles nos passam a partir dos seus livros sobre o significado da metrópole. Né? Eu sempre lembrando que aqui a gente não tem nenhuma pretensão de erudição, ou para usar já a expressão da Jane Jacobs, nenhum tipo de gororoba intelectual. Né? Morte e Vida de Grande Cidade foi um livro muito importante, publicado no início da década de 60. Né? E esse livro tem dois grandes alvos, né? Dois grandes autores como alvos da crítica e uma grande resposta, e uma grande mensagem. O primeiro autor é Ebenezer Howard, um autor que escreve um livro no final do século XIX, Cidades e Jardins do Amanhã. Né? Para pensar o que isso significa um autor inglês, primeiro a gente não pode perder de vista a ideia de que a resposta para a cidade inglesa, para a metrópole no final do século XIX, para a cidade vitoriana, por assim dizer, eram duas. Uma era reformar a cidade, gentrificar, com tudo isso que significou esse processo, depois a gente vai conversar mais sobre isso, e a outra era fugir da cidade, ou seja, inventar o subúrbio, negar a cidade. O Ebenezer Howard faz a opção pela segunda saída, que é criar o subúrbio. E aí ele cria a ideia, né, e efetiva a ideia da Cidade Jardim. Então ele publica um livro chamado Cidade Jardins do Amanhã. E que livro é esse? Né? O que ele propõe? Né? Na verdade, ele faz um diagrama do que ele chama de diagrama de três ímãs, está aqui no livro, e ele propõe ali juntar o melhor da cidade e o melhor do campo, né? Criando pequenas cidades-jardins, né, para 30 mil pessoas, num espaço aí de aproximadamente 3 mil hectares, algo parecido, com um pouco de população no entorno no campo. Então, ele procura resolver o problema da densidade. Isso é que o Howard faz em uma cidade com intenso e forte controle do solo. Né? Então, é essa cidade que ele propõe como resposta para a grande metrópole. Né? Aí já começa a crítica da Jane Jacobs, que diz o seguinte: esse urbanismo pretende produzir pequenos burgos medievais. A Jane Jacobs é muito irônica. Né? Ela não tem a formação acadêmica do urbanismo, da arquitetura, da geografia ou da história. Ela é jornalista, é uma mulher. Ela tem muita ironia porque ela enxerga a cidade de um outro modo. Então essa é a primeira crítica ao Howard, a ideia das cidades-jardins, que, na verdade, é o que vai dar origem a toda uma tradição do subúrbio, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra e em vários outros lugares, inclusive na América Latina e no Brasil. Nós vamos conversar sobre isso depois. Então, o primeiro alvo dela é o Howard. Ela ironiza o Howard o tempo inteiro. Né? E aí é preciso entender que tanto Howard quanto Corbusier não são assim, nós não estamos tratando de qualquer autor ou quaisquer autores. Nós estamos falando de teóricos, de autores cuja ideia, né, a ideia do Howard, a ideia do Le Corbusier, teve uma manifestação prática. Né? Eles são provas viva de que as ideias tiveram consequências. Afinal, as cidades Jardins do Howard ainda existem até hoje. Estão ali a 35 minutos de Londres. O modelo se espalhou pelos Estados Unidos, enfim. E é um sonho de consumo para todo mundo. E aí o segundo alvo da Jacobs é o Le Corbusier. E aí o momento já é diferente. Por quê? Porque já é um momento mais próximo dela. Vamos lembrar que estamos falando de um autor do final do século XIX, da transição, e o Le Corbusier deixa esse mundo um pouco depois da publicação do livro da Jacobs. Ele morre em 61. E aí, portanto, Le Corbusier é produto de um período em que você tem um pós-guerra, uma necessidade de reconstrução de cidades e, ao mesmo tempo, uma evolução técnica, o que permite você construir
com mais rapidez, com mais facilidade, até as técnicas construtivas, os cálculos, tudo muda, né? E aí ela faz uma crítica a uma espécie de hipérbole do Le Corbusier, que não se efetiva, que é a cidade radiosa, e ela vai fazer referência à cidade radiosa como se fosse, olha a ironia dela, né? Se o Howard era Hamburgo medieval, né, uma cidade-jardim, ela vai dizer que a diferença, é óbvio, ela usa dos exageros, né, porque essa é a mensagem dela, ela vai dizer que o Le Corbusier faz o quê? Uma cidade-jardim vertical. Né? E aí, analisando o conjunto do que a gente poderia falar do Le Corbusier, principalmente a partir da Carta de Atenas, um livrinho que está aqui, o que a gente tem? É uma perspectiva extremamente fechada e racional sobre o entendimento de cidade. Né? A Carta de Atenas é a celebração do pacto funcional sobre a cidade. Né? Então ali está escrito, a função da cidade preste atenção, a função da cidade é trabalhar, morar, né? Circular e divertir-se nas horas vagas. Né? Então o papel da cidade moderna, é esse. A cidade moderna tem que ser funcional. O zoneamento é funcional. O Le Corbusier chega a dizer que, na Carta de Atenas, e ele é o grande mentor do documento, por assim dizer, ele é responsável pela redação, que a arquitetura comanda o destino dos homens. Não é o homem que comanda o seu destino, é a arquitetura, é a forma da cidade. É como se a gente dissesse que a forma do bolo muda o sabor do bolo, no sentido de, eu tenho um bolo de laranja, e se eu coloco uma forma com outra, modo geométrico, ele passa para um bolo de uva. E não é assim que ocorre. Né? E a resposta disso, a resposta mais, mais importante disso, do ponto de vista urbanístico, foi o quê? Foi a máquina de morar do Le Corbusier. Quer dizer, os grandes espigões de moradia popular. Né? E aí é preciso entender que o Le Corbusier é produto também de um tipo de cidade fordista. Se na fábrica eu estou produzindo coisas em séries, se eu tenho um consumidor comum, na cidade eu também estou produzindo um apartamento comum para um consumidor comum. Né? Porque afinal a arquitetura, ao contrário do que ele pensa, do que ele pensava, não comanda o destino do homem. É o homem que comanda, é a sociedade que comanda o seu destino. E que, portanto, a arquitetura também traduz tudo isso. Né? E como a Jane Jacobs, de forma brilhante, faz tudo isso, critica tudo isso. Ela critica a partir da experiência dela em Nova York, em Manhattan, né? E ela critica os projetos de reurbanização a partir da ideia de uma elegia que ela faz, por assim dizer, a vizinhança, a rua. Né? Eu costumo dizer, quando a gente brinca com os alunos, que a Jane Jacobs é a vovozinha que fica vigiando a todos na rua. Né? Então é isso que ela diz, ela faz um elogio da densidade. A densidade para ela não é um problema, a densidade para ela é uma situação, desculpa, é a solução. É engraçado que o Mike Davis fala um pouco disso também, né? Que a densidade do ponto de vista abstrato não é o problema. Mas e aí, por que isso tem a ver com o Chris? Né? Com o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos pensar aqui que foi um seriado muito interessante. Né? Ele tem um aspecto da sátira e da caricatura, mas eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio ali, a primeira cena do primeiro episódio do Chris é ele, a mãe, o Julius, né? A mãe que é a Rochette, e os irmãos em um carro saindo, chegando de carro no Brooklyn. Né? Chegando de carro no Brooklyn. E a Rochelle fala o seguinte: ainda bem que eu saí daquela máquina, né, daqueles conjuntos habitacionais horríveis. Né? O que significa isso? Ali ela está insinuando que ela está chegando no Brooklyn, quer dizer, um lugar mais central. É um Brooklyn diferente do Brooklyn de hoje, mas um lugar central. Mas o que é muito interessante ali? Duas coisas, ao meu juízo. Né? A primeira é que ela nega um padrão de habitação. A segunda é que, como ocorre muito com as classes operárias, as classes, né, como ocorre com os pobres, eu tenho uma experiência sobre isso, né, individual, vamos por assim dizer. Você muitas vezes abdica
do conforto de uma casa maior, se abdica do subúrbio para ter acesso à centralidade. E o que ela busca no Brooklyn? Busca a centralidade. Ela quer uma escola melhor para o Chris, muito embora ele vá estudar em uma escola só de brancos, na escola Corleone, e ali está todo o processo, né, da segregação racial. O Brooklyn, naquele momento, principalmente, era um lugar de negros, assim como Queens era um lugar específico, né? E aí, mas qual é a grande questão ali? É o problema da rua, né? É óbvio que eu sei que o Brooklyn é diferente de Manhattan, todos nós sabemos, e, portanto, a janela da Rochelle é diferente da janela da Jacobs. Mas o que ocorre ali é que a quantidade de crianças que está ali é incrível. A quantidade de gente, a quantidade de movimento. Então, é justamente este tipo de relação de cidade que a Jane Jacobs fala que pode implicar e pode resultar em segurança. Ela fala dos usos. Né? Se a gente fosse fazer alguma referência, ela falaria do direito à cidade. Né? Mas ela fala dos usos, da importância dos usos e da importância da multifuncionalidade da rua e da cidade, daquele arranjo, ali no caso de Nova York, no caso específico do Brooklyn, ou de Manhattan, de onde ela observa. Então, isso não tem nada a ver com a proposta de desistência da cidade, né, em síntese do Le Corbusier, que define o uso, e olha, a cidade é só um espigão, né, a cidade árida, essa cidade é bastante formatada e racional, e não tem nada a ver com a cidade do Howard, que é o subúrbio, né, que é o subúrbio distante, que nós vamos conversar sobre ele. Enfim. O Julius, tendo 2 empregos, trabalhando de motorista, entregador e às vezes fazendo bico num terceiro emprego, na sua obsessão de reproduzir a vida, na necessidade de reproduzir a vida naquele lugar, não moraria no subúrbio do Ebenezer Howard. Ele não teria como reproduzir a vida em um subúrbio de 30 mil habitantes. Né? E também não teria como frequentar o arranha-céu de Manhattan ou qualquer outro planejado pelo Le Corbusier. Eles não se sentiriam bem. E eu acho que, no fundo, é esse o recado da Jane Jacobs. No fundo, a Jane Jacobs estava certa. E, no fundo, o Chris estava certo também. Se você entender, ali tem uma questão racial tratada como sátira, que revela muito do que foi o processo de gentrificação em Nova York, principalmente a partir dos anos 60. E é isso que a Jane Jacobs critica. Ela viu esse processo da sua janela, ela enxergou isso e criticou todos os processos de reurbanização naquele momento, todos os modismos intelectuais. É um pouco disso. E leiam essa maravilhosa vovó.